Há momentos na vida em que você olha para tudo ao redor e se pergunta quase em silêncio, quase implorando: por que parece que tudo em mim travou? Por que minha vida não anda, por mais que eu tente? E essa pergunta não nasce apenas da mente. Ela nasce da alma, nasce daquele lugar escondido onde ninguém toca, onde você se segura para não desmoronar na frente dos outros, onde você vive suas guerras internas em silêncio, onde só Deus conhece a verdade sobre o que você está enfrentando. Talvez nos últimos meses, ou até anos, você tenha sentido que algo simplesmente parou. As portas não se abrem, os caminhos não se clareiam, os planos não avançam. Parece que todas as tentativas morrem na beira do caminho. E no fundo, você até tenta ser forte, tenta manter a fé, tenta acreditar que vai passar. Mas há uma parte dentro de você que, cansada, começa a se perguntar se Deus te esqueceu no meio do deserto. E eu quero falar exatamente com essa parte, com a parte que ninguém vê, com o pedaço da sua história que você esconde para não preocupar ninguém, com aquilo que você sente quando coloca a cabeça no travesseiro e, mesmo tentando dormir, sua mente continua gritando perguntas que você não consegue responder. Talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que o peso é tão grande que até orar parece difícil. O coração fica apertado, os dias parecem iguais e a esperança, ela vai ficando distante. E quando a vida trava, quando tudo fica parado, você começa a pensar que o problema é você, que você não tem valor, que talvez Deus realmente não queira mais te usar, ou que você fez algo errado e agora está pagando o preço. Mas escute isso. Nada na sua vida está travado por acaso. Nada está parado sem propósito. Nada está em silêncio sem direção. Existe um verso na palavra que explica exatamente por que você está vivendo isso. E esse verso é como uma chave. Uma chave que abre um entendimento que muda tudo. Uma chave que revela que o que parece atraso, na verdade é proteção. O que parece silêncio, na verdade é preparação. O que parece estagnação, na verdade é Deus construindo dentro de você algo maior do que o que você está pedindo. E eu já quero te dizer algo. Fique até o final desse vídeo. Não apenas porque essa palavra é profunda, mas porque eu creio que este será o momento em que Deus vai virar a chave do seu entendimento. E quando o entendimento muda, a vida muda. Quando a luz entra, as trevas saem. Quando a revelação chega, a alma respira novamente. Você não chegou aqui por acaso. Você não deu play neste vídeo por coincidência. Você foi atraído por Deus, porque Ele viu o seu cansaço, viu a sua tentativa de desistir em silêncio, viu a sua força acabando e decidiu falar com você hoje. E se você permitir que essa palavra entre no seu coração, até o final deste vídeo, você não será a mesma pessoa que começou. Vai haver alívio, vai haver descanso, vai haver paz, vai haver clareza. Porque Deus não te trouxe para este momento para te acusar ou te cobrar. Ele te trouxe para te lembrar de quem você é e para que você foi criado. Talvez você tenha sentido vergonha por estar estagnado. Talvez tenha se comparado com pessoas que avançaram, conquistaram, cresceram, enquanto você ficou parado, lutando para sobreviver emocionalmente. Mas Deus te diz agora, através desta palavra: eu não te deixei para trás, estou apenas te preparando. E às vezes a preparação de Deus parece travamento, parece que nada funciona, parece que tudo estagnou. Mas na verdade é nesse tempo que Ele fortalece suas raízes. É nesse tempo que Ele fecha portas que te destruiriam. É nesse tempo que Ele molda você para algo maior do que você imaginou. Porque antes de Deus levar alguém para um lugar alto, Ele trabalha no profundo. Antes de abrir uma porta grande, Ele fecha as pequenas que tirariam o seu foco. Antes de entregar a vitória, Ele fortalece o guerreiro. Então, respira. Você está exatamente onde Deus te colocou. E nada disso é perda de tempo. Há um verso
um único verso, que explica exatamente o porquê de sua vida parecer travada. E quando você entender esse verso, você vai perceber que Deus não está atrasado, que Deus não te abandonou e que tudo o que parece parado está sendo alinhado por Ele. Permaneça comigo até o final. Há algo de Deus para ser liberado sobre você hoje. E essa palavra não vai somente tocar, ela vai transformar. Ela vai virar a chave. Você já percebeu como existem temporadas na vida em que tudo parece sair do controle? É como se de repente o chão que antes parecia firme começasse a se mover e você perdesse completamente o senso de direção. E por mais que você tente se organizar, tentar de novo, se reerguer, respirar fundo e manter a fé, parece que algo sempre te puxa de volta para o mesmo lugar. Um ciclo, um desânimo, uma sensação de estar preso. E o mais difícil não é nem a luta externa. O mais difícil é quando a batalha está acontecendo dentro de você. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Talvez acorde todos os dias com uma pequena esperança de que hoje vai ser diferente. Mas quando a manhã passa, quando o dia se arrasta, você percebe que a vida continua no mesmo compasso, o mesmo cansaço emocional, o mesmo nó na garganta, a mesma sensação de que nada avança. Pode ser a vida financeira travada, pode ser seu emocional sempre oscilando, pode ser seu casamento em silêncio, pode ser sua vida espiritual enfraquecida, pode ser sua saúde mental pedindo socorro, pode ser sua oração que já não tem mais palavras, pode ser seu sonho que parece não sair do papel e, sem perceber, você começa a carregar tudo sozinho. Você sorri para as pessoas, mas por dentro está segurando os pedaços do que sobrou de você. Você conversa com amigos, mas evita contar o que realmente sente, porque acha que ninguém vai entender, ou porque já tentou explicar antes e não foi compreendido. Então você aprendeu a sofrer calado, a se virar sozinho, a se recompor por dentro enquanto por fora todo mundo acha que você está bem. Mas a verdade é que não está fácil. Não é fácil lidar com dias em que o corpo segue funcionando, mas a alma está cansada. Não é fácil carregar responsabilidades quando sua fé está lutando para não se apagar. Não é fácil tentar manter firmeza quando, na verdade, você está frágil. E não é fácil continuar acreditando quando tudo ao redor parece te empurrar para desistir. E sabe qual é a parte mais dolorosa? É quando você começa a achar que o problema é você. Você olha para outras pessoas e pensa, por que todo mundo consegue e eu não? Por que parece que só eu estou travado? Será que Deus não quer me abençoar? Será que eu fiz algo errado? Será que Deus se esqueceu de mim? E esses pensamentos vão crescendo. Eles vão te consumindo devagar, até você começar a acreditar que não merece mais nada, que não tem valor, que não tem importância, que sua vida simplesmente não importa para Deus. Mas você precisa ouvir isso com muita atenção. O travamento que você está vivendo não é sobre falta de valor, é sobre preparação. Mas antes de chegar nisso, precisamos continuar entendendo o que acontece dentro de você e por que você se sente assim. A vida travada não nasce do lado de fora, ela começa dentro. Começa naquele lugar onde você tenta ser forte todos os dias. Começa na exaustão emocional acumulada. Começa na frustração repetida. Começa nas decepções que você engoliu sozinho. Começa nas orações que você acha que Deus não ouviu. Começa no silêncio de Deus que você não entendeu. E quanto mais isso se acumula, mais o coração pesa. E quanto mais o coração pesa, mais a vida parece parar. Não é que você desistiu da fé, é que você ficou cansado. Não é que você não acredita mais, é que você parou de sentir. Não é que você não quer mais, é que você não sabe como continuar. E enquanto isso acontece, você continua vivendo sua rotina. Levanta, trabalha, cuida da casa, enfrenta problemas, dá atenção aos outros.
Mas tudo isso acontece enquanto por dentro há um grito preso, um pedido de ajuda que você tenta sufocar porque acha que não deveria incomodar Deus com isso. Ou porque aprendeu que tem gente pior, como se sua dor não tivesse importância. Mas saiba, Deus não compara dores. Deus cura cada uma delas. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de dor. Uma dor silenciosa, escondida, disfarçada por um sorriso educado, por uma postura forte, por uma fé que você tenta manter, mesmo sem sentir nada. E ninguém ao seu redor percebe. Ninguém percebe quando você segura o choro. Ninguém percebe quando você passa a noite acordado pensando na vida. Ninguém percebe quando você está no automático, tentando sobreviver ao dia. Ninguém percebe quando você se isola porque não quer ser um peso para ninguém. Ninguém percebe quando você tenta orar, mas sua mente está tão cansada que não consegue nem formar palavras. Mas Deus percebe, Deus vê aquilo que você tenta esconder, Deus escuta o que você não consegue falar, Deus entende o que até você tem dificuldade de explicar. E se você está aqui agora, é porque Ele decidiu tocar nesse ponto da sua alma. A parte que você evita, a parte que você acha pequena demais, a parte que você acha fraca demais, a parte que você acha que Ele não se importa. Mas Ele se importa. Ele viu o seu cansaço, Ele viu a sua luta interna, Ele viu quando você pensou em desistir, Ele viu quando você tentou ser forte, mesmo sem forças. Ele viu quando você precisou continuar, mesmo sem ânimo. E por isso, Ele te trouxe aqui. Porque antes de virar a chave, Ele precisa te mostrar que o que você está vivendo não é abandono, é cuidado. Que o silêncio que você sente não é rejeição, é construção. Que o travamento que você enfrenta não é fracasso, é proteção. Mas para entender isso, você precisa ver como Deus trabalhou com pessoas que viveram exatamente o que você está vivendo. Pessoas que também se sentiram travadas. Pessoas que também acharam que Deus tinha se calado. Pessoas que também chegaram ao limite. E é aqui que a palavra vai começar a se abrir para você. Porque o que você sente, outros homens e mulheres de Deus também sentiram. E foi exatamente no momento em que tudo parecia travado que Deus começou a fazer os maiores milagres. Agora, vamos entrar na história bíblica que explica isso com clareza e que carrega a chave que você precisa para entender seu momento atual. Quando falamos sobre uma vida travada, sobre um coração cansado, sobre uma alma que sente que chegou ao limite, não estamos falando de algo raro nas Escrituras. Os maiores homens e mulheres usados por Deus passaram exatamente por esse tipo de deserto. E não apenas passaram, foram formados nele. Hoje eu quero te levar para uma das temporadas mais profundas e mais humanas da vida de Davi. Sim, aquele Davi que venceu Golias, que foi proclamado rei, que escreveu salmos que atravessam séculos. Mas antes de tudo isso, há um Davi que muita gente não conhece. Um Davi escondido, um Davi travado, um Davi sozinho, confuso, questionando o porquê de tudo ter parado. E talvez o Davi que você conheça, o guerreiro, o rei, o salmista, não seja o Davi que mais se parece com você hoje. Talvez o Davi que mais te representa seja o Davi do deserto, o Davi das cavernas, o Davi que chorou até não ter mais forças, o Davi que clamou e não recebeu resposta imediata, o Davi que fugiu, que se escondeu, que se perguntou se Deus havia se esquecido dele. A história que vou te contar não é apenas história, ela é um espelho da sua luta, da sua espera, da sua dor e do que Deus está prestes a fazer na sua vida. A caverna de Adulão, onde tudo para, onde Deus começa. Imagine por um instante a cena. O sol já está se pondo, o deserto está frio, o vento levanta poeira. E no meio desse cenário árido e silencioso está Davi, um jovem que recebeu uma promessa gigante, mas que agora se vê fugindo para salvar a própria vida. Ele não está em um palácio,
Ele não está em um trono. Ele não está vivendo a promessa que Deus deu a ele. Ele está numa caverna. A caverna de Adulão. E eu quero que você visualize isso. A escuridão, o eco dos passos, o cheiro de pedra fria, a sensação de não ter para onde correr, a dor de ter sido injustiçado, o medo de morrer, a confusão mental, o coração acelerado e, acima de tudo, a pergunta que rasga a alma. Deus, por que tudo travou? Por que depois da promessa eu caí nesse lugar? Você já fez essa pergunta? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. A Bíblia diz: então Davi se retirou dali e fugiu para a caverna de Adulão. 1 Samuel 22, 1. Ele fugiu, não porque era fraco, mas porque já não via outra saída. Exatamente como você se sente quando tenta ser forte, mas o peso da vida te empurra para dentro do próprio deserto. Quando o prometido parece distante. A caverna não era parte do sonho de Davi. A caverna não se parecia com promessa nenhuma. A caverna era o oposto de tudo o que Deus disse que faria. E talvez seja assim que você vê sua vida hoje. Você ouve falar de promessa, de propósito, de vitória, de mover de Deus. Mas o que você vê são contas atrasadas, lutas familiares, noites sem dormir, crises emocionais, portas fechadas, oportunidades que não vieram. Você pensa: se Deus realmente tem algo para mim, por que estou aqui? Por que tudo parou? É o mesmo sentimento que queimava dentro de Davi. A promessa dizia rei. A realidade dizia caverna. A promessa dizia vitória. A realidade dizia fuga. A promessa dizia governo. A realidade dizia solidão. E é nesse contraste que muitos cristãos perdem a fé, porque eles acham que a promessa falhou. Mas a promessa não falhou. O processo é que começou. O silêncio, que forma, não que abandona Davi e está escondido, cansado, com medo, sem perspectivas. E a Bíblia não diz que Deus falou com ele imediatamente. Não há voz audível, não há profeta aparecendo, não há milagre instantâneo. É silêncio. E o silêncio da caverna dói mais do que qualquer perseguição. Mas o que Davi não sabia é que Deus estava usando aquele silêncio para construir dentro dele algo que nenhum gigante poderia ensinar. Porque só a dor profunda constrói raízes profundas. Só o deserto molda reis. Só a caverna fortalece o espírito de quem vai carregar uma coroa pesada. E é por isso que às vezes Deus te leva para uma caverna. Não para te destruir, mas para te preparar para o que está vindo. A virada começa no lugar onde nada acontece. É impressionante como Deus trabalha. Davi está sozinho, mas de repente, a Bíblia diz que homens começaram a aparecer na caverna. Não eram guerreiros, não eram líderes, eram pessoas quebradas como ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. 1 Samuel 22, 2. Homens feridos encontraram um homem ferido, e desse encontro improvável nasce algo extraordinário, o maior exército de Davi. Repare, a caverna que parecia fim tornou-se começo. A caverna que parecia prisão tornou-se propósito. A caverna que parecia travamento tornou-se treinamento. E é aqui que você precisa prestar atenção. O lugar onde sua vida parece travada é muitas vezes o mesmo lugar onde Deus vai começar a te levantar. Davi virou líder dentro de uma caverna, não no trono, não no conforto, não no auge. Deus não esperou Davi estar bem. Deus não esperou Davi ter vida organizada. Deus não esperou Davi estar forte. Deus o levantou no exato lugar onde ele estava quebrado. E Deus pode fazer exatamente a mesma coisa com você. O verso-chave, a revelação que muda tudo. Existe um verso profundamente conectado a essa fase da vida de Davi.
Um verso que explica o porquê do travamento. Um verso que mostra exatamente o processo. Esse verso está em Salmos, que, curiosamente, muitos estudiosos acreditam que Davi escreveu alguns desses cânticos enquanto estava em cavernas, fugindo, escondido, confuso, angustiado. O verso é: fui afligido para aprender os teus decretos. Salmos 119, 71. É como se Davi estivesse dizendo: Deus, eu precisei passar pela dor, para entender o que eu jamais entenderia em tempos de conforto. A aflição não parou a vida de Davi. A aflição preparou a vida de Davi. Assim como o travamento não está parando a sua vida, está preparando você para algo que você ainda não consegue ver. O deserto não foi o fim, foi o início. Depois da caverna, Davi nunca mais foi o mesmo. Ele saiu dali mais maduro, mais forte, mais consciente, mais conectado com Deus. E acredite, você não vai sair igual do seu deserto. Você não vai sair igual da sua caverna. Você não vai sair igual desse travamento. A vida de Davi avançou no momento em que parecia parada. E a sua também pode avançar, porque o mesmo Deus que tirou Davi da caverna é o Deus que está prestes a virar a chave dentro de você. Há momentos na vida espiritual em que Deus precisa nos levar para um lugar onde nada parece se mover, para que algo finalmente comece a se mover dentro de nós. E essa é uma das maiores revelações espirituais da caminhada cristã. Nem sempre quando a vida trava, é porque algo deu errado. Às vezes, quando tudo para do lado de fora, é porque Deus começou a trabalhar do lado de dentro. Essa é a parte mais difícil de entender. Porque nós, seres humanos, fomos acostumados a identificar progresso com movimento, com passos visíveis, com mudanças que podemos ver, tocar e contar para os outros. Mas no reino de Deus, o progresso começa no invisível. Ele começa no silêncio. Ele começa no deserto. Ele começa na caverna da alma. E aqui está a revelação. O travamento não é o fim. O travamento é o sinal de que Deus mudou de estratégia. 1. Deus trava o caminho quando quer destravar a identidade, o que parecia fim de linha para você. Na verdade, pode ser o início do seu renascimento espiritual. Quando Deus percebe que você está caminhando para um lugar que vai te ferir, Ele trava. Quando vê que seu coração está em uma direção que vai te destruir, Ele trava. Quando vê que você está prestes a aceitar coisas pequenas demais para o destino que Ele preparou, Ele trava. Você pensa que é derrota, mas Deus sabe que é proteção. Você pensa que não avançou, mas Deus sabe que você desviou de um abismo. Você pensa que perdeu tempo, mas Deus sabe que evitou lágrimas que você não teria estrutura para suportar agora. A grande revelação é: Deus trava caminhos para destravar pessoas. Ele trava o cenário para destravar seu olhar. Ele trava a porta para destravar sua fé. Ele trava o sonho pequeno para destravar o propósito grande. Ele trava o relacionamento errado para destravar o coração certo. Antes de Deus te levar para onde você sonha, Ele precisa te moldar para aquilo que você vai carregar. E moldar dói. Moldar prende. Moldar pressiona. Moldar limita. Moldar espreme. Mas o vaso só se torna forte depois de passar pela pressão das mãos do oleiro. 2. Deus não te deixou travado. Ele te deixou escondido. Essa parte é profunda. Preste atenção. Nem todo silêncio de Deus é ausência. Muitos silêncios são proteção. Há batalhas que você não viu. Há ataques que você não percebeu. Há inimigos que Deus afastou sem você sequer saber. E quando Ele te coloca no anonimato, na pausa, no travamento, muitas vezes Ele está te escondendo até que seja seguro te expor. O deserto de Davi o protegeu de Saul. A caverna protegeu sua vida. O silêncio o protegeu de decisões precipitadas. O mesmo Deus que te esconde, te prepara. O mesmo Deus que te oculta, te sustenta.
O mesmo Deus que te trava, te edifica. Você não está invisível para Deus. Você está invisível com Deus. E tem algo mais profundo. Se Deus ainda não te tirou do travamento, é porque há algo dentro dele que ainda está completando o seu propósito. Não é castigo, não é abandono, não é rejeição, é construção. 3. A revelação do tempo de Deus, que transforma o coração. Há um detalhe sobre Davi que conecta diretamente com você. Ele não pediu para entrar na caverna, mas Deus permitiu. E não permitiu para machucá-lo, mas para realinhá-lo. O tempo de Deus não é o que você quer. O tempo de Deus é o que você precisa. E muitas vezes o que você precisa é silêncio, pausa, reorganização interior, fortalecimento emocional. É por isso que a vida trava, porque Deus sabe a velocidade exata que sua alma aguenta. Se Ele te desse tudo de uma vez, você quebraria. Se Ele abrisse as portas no seu ritmo, você se perderia. Se Ele respondesse todas as suas orações agora, você não teria maturidade para sustentar o que pediu. Deus não é apenas o Deus da bênção. Ele é o Deus da manutenção. Ele abençoa, mas também preserva. Ele entrega, mas também prepara. Ele envia, mas também sustenta. E esse travamento que você vive é a forma dele dizer: eu estou te sustentando para algo maior do que você imagina. 4. O travamento revela versões de você que só o deserto desperta. Você só descobre sua força quando a vida te leva ao limite. Você só descobre sua fé quando não tem mais controle. Você só descobre sua dependência de Deus quando não tem outra saída. Você só descobre sua identidade quando perde tudo aquilo que achava que a definia. O travamento é um espelho. Ele mostra seus medos não curados, suas emoções reprimidas, suas expectativas irreais, suas feridas antigas, suas crenças distorcidas, sua dependência de aprovação, seu apego ao passado. Deus não revela para te humilhar, revela para te libertar. E essa é a revelação mais dura e mais libertadora. Deus trava a vida do lado de fora para destravar algo dentro do coração. Davi não saiu da caverna com as mesmas emoções que entrou. Ele entrou fugitivo, saiu líder, entrou quebrado, saiu treinado, entrou perdido, saiu preparado, entrou confuso, saiu alinhado. A caverna não muda o destino, muda o homem que vai viver o destino. 5. A revelação da chave espiritual. Processo não é punição. A vida travada é um processo, e processo é amor disfarçado, porque Deus te ama demais para te entregar algo antes da hora. Essa é a revelação que toca o fundo da alma. Se Deus ainda não liberou, é porque o que Ele tem é maior do que o que você pediu. Você não está atrasado. Você está no tempo certo do céu. Quem se atrasa são os seus olhos, não os planos de Deus. E quando você entende isso, algo dentro de você muda. Muda a forma de olhar para o deserto, muda a forma de interpretar o silêncio, muda a forma de encarar portas fechadas. Porque você entende, o travamento de Deus é sempre intencional. A pausa de Deus nunca é perda. O silêncio de Deus sempre fala. A espera nunca é vazia, sempre é fértil. 6. A revelação final. Quando Deus destrava algo dentro de você, tudo fora começa a fluir. Quando Davi entendeu a caverna deixou de ser prisão e passou a ser plataforma. Quando você entende o momento em que está, o momento muda dentro de você. Você vai começar a perceber que seu coração está mais leve, sua fé está mais firme, suas emoções estão mais estáveis, sua mente está mais clara, sua visão está mais espiritual, seu espírito está mais sensível, sua alma está mais madura. E é aí, exatamente aí, que Deus vira a chave. Porque Ele não libera o novo quando o cenário está pronto. Ele libera quando o coração está pronto. A chave não está nas circunstâncias,
A chave está dentro de você. E Deus está girando essa chave agora. Agora que você já entendeu porque sua vida travou e já enxergou nas Escrituras que existe um propósito por trás desse período de estagnação, chegou a hora de trazer essa mensagem para dentro da sua rotina, para dentro dos seus pensamentos, para dentro do seu espírito, porque palavra sem aplicação se torna apenas informação. Mas palavra aplicada se transforma em libertação. E talvez esse seja exatamente o ponto onde você mais tem lutado. Você até entende a mensagem, você até acredita que Deus está falando, você até sente no seu coração que Ele está fazendo algo. Mas quando olha para a vida real, para as contas, para as frustrações, para os relacionamentos quebrados, para o silêncio de Deus, tudo parece igual, parado, frustrante. E é aqui que entra o segredo espiritual que muitos não percebem. Deus não muda o cenário antes de mudar o interior. Ele não destrava a vida antes de destravar a alma. Ele não abre caminhos enquanto o coração está preso. Por isso, eu quero te conduzir agora a 5 chaves práticas, espirituais, emocionais e comportamentais, que vão alinhar você com aquilo que Deus está fazendo. São passos que não exigem perfeição, mas intencionalidade, e que vão preparar você para a virada que já está sendo construída nos bastidores do céu. 1. Pare de lutar contra a pausa e comece a discerni-la. A primeira atitude prática é aceitar que o tempo de pausa não é castigo, é lapidação. A resistência interna contra o processo produz mais dor do que o próprio processo. Quando você entende isso, algo dentro de você relaxa, descansa, respira. Faça isso hoje. Reconheça onde você está. Aceite que Deus te colocou nesse ponto com propósito. Pare de questionar. Por que isso está acontecendo comigo? E comece a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Essa simples mudança de pergunta abre uma porta espiritual enorme. 2. Alinhe sua voz com a voz de Deus, não com a voz da dor. A vida trava quando nossa mente trava, e a mente trava quando nossa fala se alinha com o medo. Hoje, você precisa decidir que sua boca não será instrumento de autossabotagem espiritual. Pare de declarar: eu não consigo, nada dá certo para mim, Deus me esqueceu, eu não vejo saída. Essas frases alimentam a estagnação. Em vez disso, declare em voz baixa, com fé suave, como quem aprende a respirar de novo: Deus está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Há um propósito no meu deserto. O Senhor não me trouxe até aqui para me abandonar. Minha história não termina travada, termina glorificada. Quando você muda a direção da fala, muda a direção da vida. A Bíblia diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. 3. Troque a ansiedade por prática espiritual diária. A ansiedade paralisa, a presença de Deus movimenta. Então, para começar a destravar sua vida, você precisa de um hábito simples, porém poderoso. Separar pelo menos 10 minutos por dia para buscar a Deus com intenção. Não precisa ser 1 hora, não precisa ser perfeito, não precisa saber orar bonito. Pode ser assim, uma música de adoração, uma oração curta, um salmo lido em voz baixa, alguns segundos de silêncio diante de Deus, um pedido sincero: fala comigo. A chave não é o tempo, a chave é a consistência, porque Deus se revela aos que o buscam, não aos que o apressam. 4. Tire ídolos emocionais do trono do seu coração. Talvez seu avanço esteja travado porque alguém ou algo ocupou o lugar que pertence a Deus. Pode ser uma relação, uma expectativa, um resultado, um emprego, uma promessa, uma imagem de si mesmo. E Deus, por amor, trava aquilo que te rouba. Hoje, peça ao Espírito Santo para te mostrar o que está tomando o lugar de Deus dentro de mim. E quando Ele mostrar, e Ele vai, entregue.
Libere, solte, devolva para Deus. Há coisas que só destravam quando você deixa de insistir nelas do seu jeito. 5. Dê um passo pequeno, mas dê um passo. Muita gente diz, quando Deus destravar minha vida, eu vou agir. Mas o reino funciona ao contrário. Você age e Deus destrava. Se precisa perdoar, perdoe o primeiro milímetro. Se precisa recomeçar, escreva o primeiro parágrafo. Se precisa se levantar, organize o primeiro canto da casa. Se precisa restaurar a fé, leia um único versículo por dia. O inimigo paralisa, Deus capacita. E a fé verdadeira sempre se expressa em movimento, mesmo que pequeno. Entenda uma verdade espiritual profunda. Deus não destrava a vida quando a circunstância muda. Deus destrava a vida quando o coração muda. E um coração alinhado sempre antecipa o milagre. Você não está esperando por Deus. Deus está esperando você perceber o que Ele está fazendo. A partir de hoje, tudo começa a se alinhar. A partir de agora, o mundo espiritual começa a se mover ao seu favor. Hoje, você não apenas ouviu uma palavra. Hoje, você foi realinhado ao propósito. Se prepare. O que parecia travado por meses ou anos vai começar a destravar em dias. Feche os olhos por um momento, respire devagar, sinta o peso que estava sobre você começando a perder força. Sinta o ambiente ao seu redor se tornando mais leve, mais silencioso, mais cheio de presença. Agora, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a vida desse Teu filho, dessa Tua filha que está ouvindo esta mensagem agora. Tu conheces o coração dele, Tu conheces o cansaço dela, Tu sabes das noites em que eles tentaram ser fortes e não conseguiram. Tu viste as lágrimas escondidas, os pedidos sufocados, os sonhos guardados. Pai, esta pessoa não chegou até aqui por acaso. O Senhor a trouxe. O Senhor a conduziu. O Senhor preparou este momento para ser um divisor de águas, uma chave espiritual, uma virada que começa primeiro dentro e depois se manifesta fora. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço. 1. Toca o coração. Toca o coração dessa pessoa agora. Acalma a alma dela. Remove o peso invisível que a fez acreditar que estava travada, esquecida ou abandonada. Que ela sinta, não apenas entenda, mas sinta que o Senhor está aqui, no ambiente onde ela está, envolvendo-a com paz, com calor, com esperança. Tira dos ombros dela o fardo que não era para ela carregar. Que o sobrenatural invada o natural. Que a presença substitua o desespero. Que a paz substitua o medo. Que a fé substitua a dúvida. 2. Libera direção. Pai, muitos aqui se sentiram perdidos, sem saber qual caminho seguir. Eles tentaram tantas vezes, tropeçaram, retrocederam e começaram a acreditar que não havia mais saída. Mas hoje, em nome de Jesus, eu peço. Abre os olhos espirituais dessa pessoa. Mostra a ela que existe um caminho. Mostra que existe um propósito. Mostra que existe uma rota divina preparada apenas para ela. E que ela entenda, a vida não travou. O Senhor apenas a deixou em espera por proteção, por direção, por construção interior. 3. Quebra cadeias internas. Senhor, quebra agora cadeias mentais, emocionais, espirituais, crenças de incapacidade, de rejeição, de fracasso. Caiam por terra agora. Que todo espírito de medo, de estagnação, de confusão, seja paralisado pela autoridade do nome de Jesus. Que o coração dessa pessoa seja destravado. Que a mente dela seja destravada. Que as emoções dela sejam destravadas. E que tudo que estava preso dentro dela comece a se mover novamente. Porque quando o interior flui, o exterior acompanha. 4. Cura feridas antigas. Pai, toca nas dores que ela nunca contou para ninguém.
nas feridas profundas, nos traumas antigos, nos lugares onde ela parou de acreditar nela mesma. Cura, restaura, renova. Que o Espírito Santo entre nessas áreas como água limpa entrando em rachaduras secas. Que a alma dela seja irrigada por esperança nova. Que memórias que tinham gosto de dor passem a ser lembradas como testemunhos de superação. Senhor, cura o que foi quebrado, restaura o que foi perdido, ilumina o que estava escuro. 5. Libera a virada. E agora, Pai, eu oro pela virada, pela chave que estava travada no mundo espiritual, pelo tempo novo que o Senhor está trazendo. Que portas antes fechadas comecem a ranger, que caminhos antes bloqueados comecem a se abrir, que promessas antes distantes comecem a se aproximar. Em nome de Jesus eu declaro, a vida emocional está destravando, a vida espiritual está destravando, a vida profissional está destravando, a vida familiar está destravando, a vida sentimental está destravando. Tudo o que parecia parado começa a se mover à luz da tua vontade. Porque quando Deus decide levantar alguém, nada e ninguém pode impedir. 6. Renova as forças. Senhor, dá a essa pessoa um renovo tão forte, tão real, tão profundo, que ela mesma fique surpresa com a própria força. Que ela acorde amanhã com uma paz que não sabe explicar. Com uma coragem que não sabe de onde veio, com uma esperança que não combina com o tamanho das lutas, porque a força dela não vem dela, vem do Senhor. 7. Selo final. E agora, Pai, eu declaro sobre a vida dessa pessoa que o que estava travado será liberado, que o que estava perdido será encontrado, que o que estava escuro será iluminado, que o que estava confuso será esclarecido, que o que estava morto será ressuscitado. Em nome de Jesus eu declaro, a virada chegou, a chave girou e nada será como antes. Amém, amém e amém. Respire fundo, sinta essa paz. Ela não é emocional, ela é espiritual, ela é Deus tocando você. Respira mais uma vez, devagar. Sente essa leveza que ficou no ambiente, essa paz suave que está repousando sobre você agora. Isso não é apenas emoção, isso é presença. É o Espírito Santo colocando a mão sobre a sua alma e dizendo silenciosamente, eu estou aqui, eu nunca te deixei. E antes de encerrar, deixa eu te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. Ou talvez até já tenha ouvido, mas nunca tinha entrado tão fundo no teu coração como agora. O silêncio de Deus nunca significou ausência, sempre significou construção. O silêncio que você interpretou como abandono era proteção, era preparo, era Deus te escondendo por amor, não por descaso. Era Ele te moldando quando ninguém via. Era Ele te sustentando quando você achava que estava sozinho. E agora que Ele já fez a obra interna, agora que o coração está mais alinhado, agora que a tua fé respirou novamente, você está pronto para caminhar para o próximo capítulo da sua vida. Mas presta atenção nisso. A fase mais perigosa de quem recebe uma promessa é o momento exatamente antes da virada, porque é ali que o inimigo tenta te cansar, é ali que ele tenta te confundir, é ali que ele sopra na tua mente. Não mudou nada, nada vai acontecer, você só está se iludindo. Mas sabe o que Deus faz nesse momento? Ele te dá uma palavra como essa, Ele te traz até aqui, Ele faz teu coração queimar por dentro. Ele te toca de uma forma que ninguém consegue explicar. Por quê? Porque aquele que está prestes a viver um milagre sempre recebe um sinal antes. E essa mensagem não foi um vídeo, essa mensagem foi um sinal. Se você sentiu algo diferente, se uma parte do seu coração abriu, se enquanto ouvia você percebeu uma paz que não fazia sentido, isso é o Espírito Santo dizendo, eu já comecei. E o que eu começo, eu termino.
Agora, eu quero que você faça uma coisa muito simples, mas muito importante. Deixe nos comentários uma palavra: eu creio ou amém. Não é só para engajamento. É um ato profético. É você dizendo espiritualmente: eu concordo com o que Deus está fazendo na minha vida. É você selando essa palavra no mundo espiritual. É você declarando que o tempo de travamento acabou e que a virada já começou. E antes de você sair desse vídeo, guarda essa frase. Guarda no lugar mais profundo da tua alma. O silêncio de Deus é a semente do teu milagre. Toda vez que você sentir que nada está acontecendo, lembre-se, sementes crescem justamente no silêncio, onde ninguém vê. E é isso que está acontecendo dentro de você e ao redor de você. Agora, se essa palavra tocou o teu coração, não deixe de assistir o próximo vídeo, porque o Espírito Santo está te guiando por uma jornada passo a passo, ponto por ponto. E o próximo vídeo é a continuação desse movimento espiritual que Deus começou hoje. Deus te abençoe, que a paz dele te acompanhe. E lembre-se, a chave já virou, a história já mudou e o melhor da sua vida ainda está por vir. Amém.